busca então de mais recursos como sempre. Olha só agora, eu vou simplesmente deletar esse texto. E agora, embora tu pareça estranho o que eu vou te mostrar, eu vou narrando passo a passo o que eu vou realizar, porque nós vamos fazer uso agora de um botão chamado Mostrar Tudo, que vai mostrando as formatações, isto é, as marcas de formatação ou os caracteres não imprimíveis do texto. Mas antes de clicar nesse botão chamado Mostrar Tudo, eu preciso digitar um texto e te mostrar passo a passo o que eu vou realizando. Então vamos lá. Primeiro, vamos digitar aulas. Eu vou pressionar agora, depois de ter digitado aulas, eu vou pressionar espaço. 1, 2, 3 vezes espaço. Depois vou digitar curso e vou pressionar Enter. Agora eu vou digitar concursos. Vamos pressionar agora a tecla Tab de tabulação lá do teclado. Tab, Tab, Tab. E vamos digitar mouse. Olha só que interessante agora, acompanha comigo. Quando eu clicar no botão Mostrar Tudo, tu vai perceber que apareceram bolinhas ali onde eu tinha pressionado o espaço 3 vezes. Apareceu 3 bolinhas. Onde eu pressionei Enter, apareceu esse símbolo, que significa quebra de parágrafo. E onde eu pressionei a tecla Tab de tabulação, apareceu essas setinhas, indicando 3 vezes que eu pressionei a tecla Tab. O que a gente responde em relação a esse botão chamado Mostrar Tudo? Primeiro, costuma aparecer em prova que o botão Mostrar Tudo exibe o que nós chamamos de caracteres não imprimíveis. Por que caracteres não imprimíveis? Porque embora eles estejam aparecendo na tela, esses caracteres não aparecem na impressão do documento. Por isso são chamados caracteres não imprimíveis. Mas como ele pode pedir também, costume ele dizer que esse botão tem capacidade de mostrar marcas de formatação. E está certo, porque ele mostra marcas de espaço, através daquelas bolinhas, mostra marcas de quebra de parágrafo, que é o símbolo do próprio botão, e até aquela setinha indicando marcas de tabulação. Então, quando nós falamos do botão Mostrar Tudo, está certo em prova tanto afirmar que ele exibe caracteres não imprimíveis, porque esses caracteres não são impressos, ou que ele exibe marcas de formatação. Uma outra dica ainda para a prova é que muitas vezes ele diz que esse botão exibe texto oculto. Está certo, desde que o texto tenha um texto oculto. Se existir um texto oculto no documento, clicando nesse botão, ele também vai exibir o texto oculto. Vamos realizar agora a operação contrária. Observa, o botão Mostrar Tudo está marcado, então está aparecendo os caracteres não imprimíveis. Agora eu vou clicar nesse botão e vou desmarcar ele. Quando eu desmarco esse botão, percebe? Desapareceram aqueles símbolos. Porque agora eu não estou mais com o botão Mostrar Tudo ativado. Então, desapareceram os caracteres não imprimíveis desse meu texto. Botão bem interessante aí para quem está estudando para concurso, porque esse botão de fato cai muito aí nas provas de concurso de uma maneira geral em relação ao Word. Ok? Vamos lá, como sempre, voltando, tentando descobrir mais e mais comandos. Agora vamos falar dos alinhamentos. Para falar dos alinhamentos, novamente, eu vou voltar ao meu texto todo, aqueles parágrafos que eu tinha digitado. Lembra aqueles 2 parágrafos que a gente digitou? Beleza. Nesses 2 parágrafos, os 2, observa, estão indicados aqui como alinhamento à esquerda. Percebe? Alinhar à esquerda. Tanto o primeiro quanto o segundo parágrafo, então, estão com o alinhamento alinhar à esquerda ativado aqui dentro dos botões do grupo parágrafo. Pois bem, eu vou selecionar esse primeiro parágrafo e vou clicar no botão centralizar. Percebe que agora o meu texto ficou centralizado na área de conteúdo. Agora eu vou clicar no botão alinhar à direita. E agora o texto ficou alinhado junto à margem direita. Temos também a opção justificar. O justificar alinha o texto na margem esquerda e na margem direita simultaneamente. Olha só, tem muita prova que cobra quais são os alinhamentos horizontais de parágrafo no Word. Isso é uma informação importante, porque muita gente às vezes fica sem saber qual é a resposta. E é muito simples. Existem 4 alinhamentos horizontais de parágrafo aqui dentro do Word. É o alinhar à esquerda, o alinhar à direita, o centralizar e o justificar. Cada um deles realizando uma operação de alinhamento diferente, como a gente viu. Existem também os alinhamentos verticais de página. Mas, observa, o que eu estou te mostrando agora
é o que nós vamos chamar de alinhamentos horizontais de parágrafo. Se ele citar alinhamentos horizontais de parágrafo, a resposta de fato é alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar e justificar, ok? Esses são os alinhamentos horizontais de parágrafo. Vamos continuar, buscando mais comandos para estudar. Olha só, vou novamente deixar o alinhamento alinhar à esquerda, nesse meu primeiro parágrafo, e agora eu gostaria de alterar o que nós vamos chamar de espaçamento de linha e parágrafo. Por exemplo, cliquei e ele está com espaçamento simples, eu vou botar espaçamento 2, que é espaçamento duplo. Percebe a diferença entre o primeiro e o segundo parágrafo? O primeiro parágrafo está com alinhamento duplo e o segundo parágrafo está com alinhamento simples. Um eu botei 2, outro 1. Então nós podemos selecionar novamente esse parágrafo, clicar no botão espaçamento de linha e parágrafo e agora escolher o espaçamento simples. Então espaçamento altera o espaçamento entre as linhas do parágrafo, como a gente acabou de observar. Outra coisa, esse espaçamento, além de poder alterar o espaçamento entre linhas do ou dos parágrafos selecionados, o usuário também pode alterar o espaçamento que existe antes e depois de um parágrafo, aumentando o espaçamento que tem entre os próprios parágrafos. Isso também pode ser feito através desse botão, ok? Bem, próximo botão ainda falando sobre o nosso grupo parágrafo. Temos um botão aqui que te permite alterar a cor de fundo dos parágrafos. Ele se chama sombreamento. Quando eu seleciono, por exemplo, esse primeiro parágrafo, ou simplesmente, observa, coloquei o cursor no primeiro parágrafo e clico agora no botão chamado sombreamento, eu posso escolher uma cor, por exemplo, amarelo, e ele altera a cor de fundo desse parágrafo indicado. Já que o meu cursor estava no primeiro parágrafo, quando eu cliquei no botão sombreamento, escolhi uma cor, ele alterou a cor de fundo do parágrafo onde se encontrava o cursor. Porque essa é a ideia do botão sombreamento, alterar a cor de fundo dos parágrafos indicados ou ainda do parágrafo onde se encontra o cursor, como a gente acabou de realizar aí a operação, certo? Vamos desfazer, tirar ali novamente a ideia do sombreamento. Agora olha o que eu vou realizar. Nós temos um botão chamado bordas. Esse botão bordas, a princípio, aplica bordas ao parágrafo onde se encontra. Vamos colocar o cursor agora no segundo parágrafo. Vamos clicar no botão bordas e escolher bordas externas. Percebe que ele aplicou bordas externas ao segundo parágrafo, que era onde se encontrava o cursor. Se o usuário agora selecionar uma palavra e aplicar o botão bordas, percebe que ele aplica na palavra ou no texto selecionado. Então percebe, quando eu não tenho um texto selecionado, simplesmente eu posiciono o cursor, clicar no botão bordas, aplica a borda ao parágrafo indicado onde se encontra o cursor. Se tu selecionar um determinado texto, como eu estou fazendo agora, e aplicar o mesmo botão bordas, ele vai aplicar bordas a esse texto selecionado, como a gente acabou de ver também nesse exemplo. Então o botão bordas tem que ter um certo cuidado, porque ele tem essa variação, né? Quando a gente fala do botão bordas, de fato ele apresenta uma variação entre o que ele realiza, que de fato, só um momentinho aqui para a gente observar, o que ele realiza, que é justamente essa aplicação de borda no texto ou no parágrafo indicado, isso pode ser realizado também. E outra operação interessante que a gente poderia destacar do botão bordas é essa capacidade que ele tem de ora ser de parágrafo e ora ser de texto. Porque se a gente imagina essa situação, ora o botão bordas, aplicar bordas ao parágrafo, ora aplicar bordas ao texto, isso pode realmente gerar algum problema para o usuário. Então a gente tem que cuidar muito dessa relação aí que a gente acaba encontrando no botão bordas. Isso aí, pessoal. A gente tinha aí sobre o grupo parágrafo do Word 2013.